Está entrando no ar, na Mirante FM, Jornal da Mira. Interatividade, entrevistas, notícias da cidade, da região, do Brasil e do mundo. Você bem informado. O Maranhão está aqui. Jornal da Mira. Boa tarde no Maranhão, 12:04. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, Gleidson, e você que nos faz companhia nesta terça-feira aqui no Jornal da Mira, seja bem-vindo. Você pode acompanhar a gente através do aplicativo da Mirante FM, que é o ícone laranja. Baixe para o seu celular ou tablet e acompanhe a gente, além de áudio, também em vídeo pela internet. E pode participar pelo WhatsApp, código diário 98, número 991619696. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Grupo acessa informações judiciais para extorquir alvos de processos no Maranhão. Relatório da Comissão de Ética pedirá afastamento do vereador Domingos Pais. Senado deve votar hoje o fim das saidinhas de presos em datas comemorativas. Ministério da Justiça e governo Lula sofrem pressões após a fuga em Mossoró. Embaixador no Brasil e Israel retorna hoje a Brasília. Mega Sena pode pagar hoje 87 milhões de reais. Tem esporte também, futebol brasileiro volta as suas atenções para a Copa do Brasil e Libertadores. E Paulo Rangel ganha condição de jogo e pode estrear pelo Motoclube na Copa do Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal da Mira. A fome apertou? Então pinta no Mercado de Minas que o buffet já está montado, tem self-service, tem os pratos executivos a R$19,90. Você pode, inclusive, com escolha no cardápio, tá? Cada delícia, o melhor da culinária maranhense e mineira lá no Mercado de Minas, que ainda é empório. Você pode aproveitar e levar um docinho para casa, um café torrado, um presunto, salame, doces, petas, salgados, biscoito, uma variedade incrível aí também no Empório. É empório, é bar, é restaurante, Mercado de Minas, Ponta da Areia, Coama, lá na Ceasa o Empório, tá? Siga no Instagram para ficar por dentro das promoções mercado.deminas. Quinta-feira tem rodízio de caldos. Todo domingo tem buffet completo para o café da manhã, a R$ 39,90 por pessoas e crianças até 7 anos não pagam. Tem happy hour no fim de tarde, fim de semana, Mercado de Minas. Siga no Instagram, mercado.deminas. Fique por dentro de tudo. Jornal da Mira. O embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, retorna hoje ao Brasil para atender a uma convocação do presidente Lula. A vinda faz parte de uma sucessão de atos simbólicos dos dois países diante da crise diplomática desencadeada por uma declaração de Lula que comparou os ataques aos palestinos na faixa de Gaza ao extermínio de judeus praticados pelos nazistas no Holocausto. A decisão de chamar de volta o embaixador foi tomada depois que o governo de Israel considerou o presidente brasileiro persona non grata. O anúncio de que Lula não será bem-vindo a Israel foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, depois de uma reprimenda oficial ao embaixador brasileiro Frederico Meyer. Em um gesto simbólico, a reprimenda do embaixador foi feita no Museu do Holocausto e não no Ministério das Relações Exteriores, como normalmente acontece. O diplomata passou por uma visita guiada sobre o extermínio de 6 milhões de judeus. No fim da reunião com Frederico Meyer, o ministro Israel Katz deu uma entrevista para a imprensa ao lado do embaixador brasileiro e anunciou que Lula seria persona não grata em Israel até que pedisse desculpas. Horas depois, Lula convocou de volta o embaixador brasileiro em Israel após uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada para tratar da crise diplomática. Entre os que participaram do encontro estavam o assessor internacional, Celso Amorim, o chanceler Mauro Vieira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Como está no Rio para reuniões preparatórias do G20, Mauro Vieira também convocou o embaixador israelense Daniel Jonshini para um encontro no Palácio Itamaraty, na capital fluminense. Segundo o Itamaraty, o chanceler manifestou surpresa e o desconforto com o tratamento dado ao embaixador brasileiro em Israel, Frederico Maia. O governo brasileiro ressaltou que a reunião com o chanceler israelense foi em um lugar público, em hebraico, idioma que Maia desconhece e com termos inaceitáveis. Depois do anúncio, o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, voltou a dizer que Israel não mudará de ideia sobre o status do presidente Lula. A crise externa teve repercussão no Congresso brasileiro. Em nota, a Frente Evangélica diz que verbalizações desequilibradas, além de não representar o pensamento da maioria dos brasileiros, comprometem a política internacional de forma desnecessária. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, protocolou um requerimento convocando o chanceler Mauro Vieira para prestar esclarecimentos sobre os impactos gerados pelas declarações de Lula. Na Câmara, um requerimento pedindo o impeachment de Lula já tem pelo menos 100 assinaturas. Os parlamentares acusam o presidente de crise de responsabilidade. Para que o requerimento seja protocolado, são necessárias 171 adesões. E mais sobre essa polêmica, direto de Brasília, agora com Felipe Igreja. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai ao Senado explicar a briga diplomática entre Brasil e Israel. O chanceler, a convite do presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Renan Calheiros, vai participar de um encontro do colegiado que é comandado pelo senador do MDB, aliado do Planalto. Renan Calheiros ligou ontem à noite para o ministro, que aceitou o convite e concordou em participar dessa sessão da Comissão de Relações Exteriores. A data ainda não foi fechada, mas o mais provável é que essa reunião ocorra no dia 7 de março. O chanceler brasileiro teria explicado que não consegue ir antes ao parlamento porque tem compromissos no G20, mas que no início de março estava com a agenda livre e poderia sim explicar toda a situação aos parlamentares. O Itamaraty agora aguarda ainda a chegada ao Brasil do embaixador em Israel, Frederico Meyer, o que deve acontecer apenas na noite de quarta-feira. Um eventual encontro dele com o presidente Lula só deve ocorrer na quinta-feira. Até lá, o governo brasileiro e o presidente não devem se manifestar mais sobre esse tema. Lembrando que o presidente comparou as ações militares de Israel em Gaza com o holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial, gerando resposta do governo israelense. O embaixador brasileiro em Israel foi repreendido pela chancelaria israelense, enquanto o governo brasileiro chamou o embaixador de Israel aqui no país para uma conversa com o chanceler Mauro Vieira. Isso aconteceu ontem. Fontes do Itamaraty confirmaram que Vieira demonstrou insatisfação por parte do governo brasileiro acerca do tratamento dispensado ao embaixador Frederico Meyer, exposto em um local público em Jerusalém. Um pedido de desculpas por parte do presidente Lula não está sendo cogitado no momento e a avaliação de diplomatas é que Israel subiu o tom com o Brasil, impossibilitando essas desculpas por parte do presidente nesse momento. Jornal da Mira. Notícias do jeito que você quer saber. O presidente Lula retoma hoje a agenda de trabalho no Palácio do Planalto e vai comandar uma reunião com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. O objetivo do encontro é debater a pauta em tramitação no parlamento para definir as prioridades do executivo neste ano. Participam da conversa os senadores Randolfo Rodrigues e Jacques Wagner, líderes do governo no Congresso e no Senado, respectivamente. O deputado José Guimarães, líder na Câmara, além dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além do vice-presidente Geraldo Alckmin. Os ministros devem apresentar, então, as prioridades do governo neste ano. A expectativa é que Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, apresente a lista das prioridades ao presidente e vai definir as tarefas de cada pasta. Em relação à pauta econômica, o ministro Fernando Haddad explicou ontem que o governo elenca como prioridade uma série de projetos que melhoram o ambiente econômico, tratando de mercados de capitais, seguros e falências, por exemplo. Essas medidas estavam com urgência constitucional, mas o governo retirou esse pedido por uma solicitação da Câmara e do Senado. Haddad deve voltar a defender a necessidade de aprovação desse conjunto de projetos aos líderes do Congresso.
Conversa de Política, com Malu Gaspar. Agora, um assunto que ainda repercute bastante, Malu, como estão as conversas nos bastidores do governo diante da fuga que aconteceu na penitenciária de segurança máxima em Mossoró? Pois é, não é aquele tipo de situação em que quando está tudo bem, todo mundo é amigo. Quando começa a dar problema, aí começa aquele jogo de apontar o dedo para o coleguinha, né? De quem é a culpa pelo que está acontecendo. E acho que aí tem muitos erros, tem erros suficientes para todo mundo assumir aí uma parte da responsabilidade. Mas o que está acontecendo agora, que a gente que está cobrindo o caso mais de perto está conseguindo ver? Existe um ruído muito tenso entre a equipe que assumiu agora, do ministro Lewandowski, e o pessoal que já estava no Ministério e até mesmo algumas pessoas que estão fora do Ministério hoje, em torno de por que isso aconteceu. Para a gente lembrar ao ouvinte, na quarta-feira de cinzas, 2 presos fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró, numa fuga que até hoje não está bem explicada, não se sabe exatamente como eles conseguiram, por exemplo, o material que eles precisavam para abrir um buraco no espaço onde havia uma luminária. Eles arrancaram uma luminária, passaram pelo buraquinho da luminária, atravessaram um lugar onde tinha uma obra, pegaram um alicate que estava jogado no chão, quer dizer, um presídio de segurança máxima, né? Fizeram isso ao mesmo tempo, os 2 presos, ao mesmo tempo, numa madrugada de quarta-feira, o que indica que a fuga foi programada, e estão fugidos, né? Então escaparam, estão sumidos no meio da mata, ali na região da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, e até agora não foram encontrados. Então, tem uma sequência de erros aí, e o que se diz, por exemplo, no pessoal da Secretaria de Políticas Penais, que tá ali à frente da situação, os agentes que estavam no presídio, a gente viu aí divulgação de vários relatórios e documentos internos que mostravam que a situação no presídio era muito ruim. Então, o que o pessoal do Ministério da Justiça diz? Esses relatórios estão mostrando que, por exemplo, em Mossoró, uma parte das câmeras estava desligada, né? A gente viu no Fantástico no domingo, quem assistiu o Fantástico pôde ver as imagens, a câmera é tão ruim que você mal vê 2 pontinhos brancos no fundo da imagem, que aquilo eles dizem que são os 2 presos fugindo, a gente nem consegue ver direito aquilo. Então, assim, internamente, o pessoal que chegou agora da gestão Lewandowski diz, olha, a gente nem tinha conhecimento desses relatórios, o Lewandowski disse isso claramente, que isso só veio à tona pela imprensa. Então, além de tudo, eles estão muito irritados com o fato de que os jornalistas estão sabendo disso antes deles mesmos. Nós estamos fazendo a nossa função, eles é que pelo jeito não estão, né? E ao mesmo tempo, o pessoal que já estava na secretaria, a gente que deixou a secretaria, tem falado o seguinte, olha, eles chegaram, eles demoraram a assumir o cargo, o André Garcia, que é o secretário de Políticas Penais, assumiu praticamente no dia que a fuga aconteceu, e não fizeram transição, não procuraram saber, é uma coisa que o pessoal do Lewandowski nega, mas é aquela coisa, a culpa é deles, que não se preocupou em fazer transição, não se preocupou, por exemplo, em fazer um plantão reforçado no Carnaval, que é alguma coisa que era feita antes, e por outro lado, a gestão Lewandowski tem falado nos bastidores, olha, vocês estão vendo por esses relatórios de inteligência que a situação é grave há bastante tempo, nós chegamos agora, vamos resolver, quem tinha que ter resolvido é quem estava antes. E tem essa tensão também, porque quem estava antes já não é mais Bolsonaro, né? Nós tivemos um ano aí de gestão Flávio Dino, então é um fogo amigo interno aí. E para completar, né, tem a questão da fuga. A entrevista coletiva que o secretário deu logo depois, informações que têm sido divulgadas por nós, por intermédio das fontes que estão envolvidas ali com a investigação, dão conta de que esses fugitivos estão ali na região, que eles estão sendo monitorados, o sinal do celular deles estava sendo monitorado, que ou foi adotado um drone movido a calor, e assim, se por um lado o secretário está tentando justificar e dizer e demonstrar serviço, por outro lado, os policiais que estão envolvidos na caçada ficam irritados com o vazamento das suas próprias técnicas. Eles dizem, já está difícil de procurar, de encontrar esses fugitivos.
E ainda por cima, o secretário da Secretaria de Políticas Penais e outras fontes envolvidas na investigação estão vazando nossos métodos. Já não sabemos mais como nós vamos poder achar, quando nós vamos poder achar esses fugitivos. E dizem mais, assim, fontes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, acham que o secretário de Políticas Penais não deveria estar envolvido na caçada, e sim nas providências relacionadas ao próprio presídio, né? E por fim, assim, que a caçada não é coisa da função dele, a caçada é coisa de polícia, e que isso estaria atrapalhando até o desenvolvimento do próprio trabalho. E por fim, tem uma outra questão, né? A gente viu até na Globo News, eu estava vendo ontem o programa da Júlia do Alibe, agentes penitenciários, representantes dos agentes reclamando e dizendo que eles estão sendo responsabilizados injustamente pela fuga e tal. Eu acho que tem uma discussão aí, né? Todo mundo que entende bem esse contexto diz que é muito difícil uma fuga ter acontecido sem conivência, mas o fato é que isso está sendo investigado internamente e pela Polícia Federal. E isso gera ruído, está todo mundo com medo, respondendo a inquérito. Então o clima é muito difícil, é uma crise muito desafiadora para o ministro Lewandowski, e como costuma acontecer em governos do PT, ainda por cima tem o fogo amigo, né? Assim, essa coisa de a culpa não é minha, é sua, ou então a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? essa velha máxima. E de alguma maneira, Malu, isso reforça uma certa pecha de que os governos do PT têm de ter uma suposta dificuldade aí para lidar com essas questões de segurança pública. E um caso desse acaba reforçando essa ideia, e que, inclusive, está sendo muito explorada aí pela oposição, né? Essa é uma questão muito séria com a qual o governo Lula se preocupa muito, porque mudou bastante o contexto dos últimos governos Lula para agora. No meio você teve Bolsonaro e você tem mesmo um recrudescimento do crime, né? Já nos últimos dias foram registradas outras fugas, e você tem essa questão do PCC, que está realmente preocupando o envolvimento desde escolas de samba, políticos, milícias. Quer dizer, o cenário hoje é bem mais complexo. E o PT tem dificuldade de produzir respostas satisfatórias fora desse âmbito do próprio discurso da direita bolsonarista, né? Enquanto o Dino estava no Ministério, o secretário Ricardo Capelli, que era quem fazia muito esse papel de porta-voz do Ministério para essas questões, ele adotou um discurso que ia mais à direita, vamos dizer assim, do que o PT costuma fazer em termos de segurança pública, né? Um discurso mais linha dura. E eu acho que o Lewandowski vai ter um desafio em relação a isso, né? O ministro, por exemplo, tem no STF um histórico de lidar aí de relaxamento, não é relaxamento, é um termo ruim esse, de lidar com essa questão penal de uma forma um pouco mais suave. E agora, justamente, você vê, né, o roteirista do Brasil, ele capricha, coloca para o Ministério da Justiça o seu primeiro desafio, um desafio justamente nas prisões. O ministro lidou muito com isso no STF, ele tem uma preocupação com direitos humanos, e agora ele vai ter que equilibrar isso com um desafio que é muito sério, né? Assim, existe um medo que não está sanado de que essa situação possa atingir também outros presídios de segurança máxima. E isso é muito ruim, não só para o Ministério da Justiça, para o governo Lula, mas para todos nós, né? Sem dúvida. E ainda chama a atenção porque, ao abrir o jornal hoje, se descobre que agora, uma semana depois, o governo vai colocar a Força Nacional em busca desses presos que estão aí há uma semana soltos, andando por algum lugar qualquer do Brasil que não se sabe. É curioso isso. Exatamente, a gente fica pensando assim, são 2 presos, tudo bem, são presos perigosos, mas com essa quantidade de gente numa região que não é tão grande, realmente a gente fica difícil de entender. E além disso, ainda tem todas essas respostas para serem dadas, uma fuga com né, que podem ajudar a gente a esclarecer, mas que colocam o tamanho do desafio, né? Boa semana para todos, até quinta-feira. Valeu, Malu! Daqui a pouquinho tem as informações policiais, já Carla comenta a política local também, aqui no Jornal da Mira. Um alô aqui pra galera do Pará, que acompanha a programação do Jornal da Mira pelo aplicativo, a Luciene. Obrigado, Luciene. Só um trechinho aqui do áudio da Luciene. Pessoal do Pará.
vocês. Tá aqui na escuta. Manda uma alusão para a minha galera aí do Povoado Brejinho, esse piodoso. Pronto. Acho que ela conhece o pessoal em Pio 12, é isso? Povoado Brejinho. Pessoal que tá no Pará, código de área 93. Luciane, valeu, obrigado aqui pela sintonia e pelo aplicativo. Plantão policial. A operação prende grupo que acessava informações judiciais para extorquir dinheiro de alvos de processo aqui no Maranhão. Quem tem os detalhes pra gente é o Ismael Araújo. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, Gleidson Botelho e ouvintes da Mirante FM. A equipe da Superintendência de Investigações Criminais realizou hoje uma operação na Grande Ilha com o objetivo de desarticular uma quadrilha suspeita de obter de forma ilegal informações de processos judiciais e com isso extorquir dinheiro de alvos, ou seja, de pessoas investigadas desses processos. A operação resultou na prisão de 3 suspeitos desse ato criminoso, inclusive advogados. Os próprios superintendentes da SEIC, o delegado Augusto Barros, concede informações sobre esse cerco que foi realizado hoje na Grande Ilha. Vamos ouvi-lo? Em relação à operação desencadeada hoje, é uma operação da Polícia Civil, deflagrada através do Departamento de Combate ao Crime Organizado da SEIC. Então, essa operação de hoje, denominada de Erga Omnes, ela precisou ser feita para combater um grupo criminoso que estava acessando de forma ilegal as decisões judiciais sigilosas, que estavam sendo dadas, no âmbito da operação Quebrando a Banca, e essas decisões que estavam sendo acessadas de forma ilegal no sistema PJE, elas estavam sendo vendidas de modo a extorquir dinheiro dos investigados. Então, elas foram comercializar, de modo geral, o que ocorreu foi que pessoas conseguiram acesso. Um desses indivíduos já chegou a trabalhar tempos atrás no Ministério Público. No entanto, como há toda uma rede de chaves públicas, os acessos eles acabam ficando identificados. E houve alguns acessos não autorizados, mas que puderam ser rastreados, e nós fizemos uma compilação de dados que nos levou à identificação de quem estava acessando de forma não autorizada decisões judiciais protegidas por sigilo, Assim como conseguimos identificar as pessoas que comercializaram, ou seja, venderam informações sigilosas a investigados. Por conta disso, essa investigação gerou essa operação que foi deflagrada no dia de hoje, onde nós já estamos com 6 indivíduos presos, 3 pessoas que já eram investigadas na operação Quebrando a Banca, que é a investigação sobre jogo online ilegal e seus influencers, seus divulgadores, assim como 3 advogados que participaram efetivamente deste tipo de fraude. Então nós estamos com equipes ainda na rua, a operação está em curso ainda nesse momento e nós esperamos com isso evitar esse tipo de procedimento que é o de tentativa de acesso não autorizado aos sistemas de justiça que são feitos para tramitar decisões, para tramitar requerimentos, representações entre autoridades e, no entanto, estavam sendo violados por pessoas mal intencionadas. Informações trazidas pra gente aí pelo Mal, Ismael. Que história é essa, hein? Que loucura. Bom, o Senado deve votar hoje um projeto de lei que acaba com a saidinha temporária de presos. O benefício é concedido a detentos do regime semiaberto em feriados e datas comemorativas. A suspensão conta com o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Se aprovada, a proposta terá de ser analisada novamente pela Câmara, que votou o projeto em 2022. Em 2023, mais de 2.700 presos não retornaram após a saidinha de Natal. O texto tem relatoria do senador Flávio Bolsonaro e foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado no início do mês. O ministro da Justiça, atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já disse que vai pedir ao presidente Lula que vete se
o projeto de lei passar aí no Congresso. É uma tendência do governo já apontando essa possibilidade de vetar caso passe o projeto aprovado ali pelo Senado. Bom, não é de surpreender, porque é um projeto do senador Flávio Bolsonaro, né? E também não é muito do perfil do governo do próprio PT, ministro, do na próprio época ministro que também. estava no STF, era bem mais... Essa questão aí de você acabar com a saidinha. É um tema polêmico, um tema sensível, divide opiniões há bastante tempo essa questão. Eu conversei há um tempo atrás com o deputado Aloysio Mendes, que é um defensor assíduo do fim da saidinha, mas também há um outro lado, né, que discorda, inclusive o Paulo Henrique Matos, que é o especialista em segurança do Bom Dia Mirante, ele acha que não é o caminho acabar com a saidinha. Ele acha que não é por aí. Mas já outros concordam plenamente, inclusive alguns secretários de segurança que eu já entrevistei há tempos atrás, que associam de fato o aumento da criminalidade aos períodos das saidinhas, que são 5 saidinhas, na verdade, mais conhecidas, as saídas temporárias durante o ano, né? Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia das Mães, Natal. Polêmico. Polêmico. Mas a gente com certeza vai acompanhar e informar você aqui no Jornal da Mira. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. PVC pontapé inicial para a Copa do Brasil 2024. E também a Libertadores começa para o Brasil hoje, mas hoje começa a Copa do Brasil, que é o torneio nacional que mais dá prêmio, não é o mais importante, importante se separar isso. O ano passado o São Paulo ganhou em torno de 70 milhões de reais em premiação, o Fluminense ganhou 128 milhões de reais em premiação pela Libertadores, somando vitórias na fase de grupos até o prêmio final da conquista. Mas a Copa do Brasil é o torneio também que tem servido muito para processos de reconstruções de clubes importantes. Por exemplo, o Palmeiras voltou a ser tão vencedor como foi nos últimos 9 anos, a partir da conquista da Copa do Brasil de 2015, e aí de lá para cá foi campeão brasileiro em 16, em 18, em 22, 23, ganhou 2 Libertadores. O São Paulo, no ano passado, comemorou sua primeira Copa do Brasil e faz agora com que o único gigante dos 12 mais tradicionais clubes brasileiros, os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 de Porto Alegre e os 2 de Belo Horizonte, só o Botafogo não ganhou a Copa do Brasil até hoje. A Copa do Brasil começa hoje com o Botafogo de Ribeirão, jogando contra o Nova Venécia, no Espírito Santo, e com o clássico da região norte, Porto Velho e Clube do Remo, jogando em Rondônia. Amanhã o Cruzeiro estreia contra o Souza na Paraíba. Na quinta-feira estreia o Corinthians contra o Cianorte. O Corinthians enfrentou o Cianorte em 2005, o técnico do Cianorte na época era o Caio Júnior, que infelizmente faleceu no acidente da Chapecoense em 2016. Hoje começa também a participação brasileira na Libertadores, com o Bragantino jogando na Colômbia contra o Águilas, em Rio Negro, pertinho de Medellín, e com o Léo Ortiz jogando. O Léo Ortiz queria ir para o Flamengo queria contratar o Léo Ortiz, o Bragantino estabeleceu um preço, o Flamengo não chegou nesse preço, e ontem na delegação do Bragantino em Medellín, o que se diz é que o assunto está encerrado, o Léo Ortiz joga na Libertadores hoje e fica no Red Bull Bragantino, embora tenha até o dia 7 de março, a janela de transferências está aberta, pode ter novidade, mas aparentemente acabou a negociação, o Léo Ortiz vai ficar no Bragantino. Bom, vamos falar aqui do esporte local. Dudu já está na área, como você pode ver aí pelo aplicativo da Mirante FM. Dudu, Motoclube enfrenta o Bahia aqui em São Luís amanhã pela Copa do Brasil. PVC estava inclusive falando da premiação, maior premiação aí, não o disputa, o torneio mais importante, mas a maior premiação sem dúvida. E o atacante Paulo Rangel, vai jogar, não vai jogar? Como é que tá essa história? Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, ouvintes. Gleidson, é a maior competição de clubes do país, também a maior premiação, é a competição milionária, inclusive uma das competições que dá a maior premiação do mundo. A Copa do Brasil, de fato, se tornou uma competição milionária e que ficou cada vez mais difícil para as equipes menores, né? Porque entram na terceira fase os times da Libertadores, aquela coisa toda, mas a gente vai fazer um recorte aqui pro Motoclube, que é a nossa realidade. O Moto com um time totalmente diferente, inclusive essa pergunta que tu me fez
fez, eu não posso responder, porque a gente não sabe como que o Moto vai jogar, porque o Moto contratou 12 jogadores, ou seja, mais de um time inteiro. Tá só treinando, porque não vem jogando pelo Campeonato Maranhense, teve uma folga, digamos assim, na tabela. E um time é uma incógnita. A verdade é que o Paulo Rangel, assim também como outros jogadores que chegaram recentemente, como o Matheus Silva, zagueiro, o Rodriguinho, atacante, que jogou aqui no Maranhão Atlético Clube, são jogadores que foram regularizados, né? Eles entraram no boletim informativo diário da CBF, que é o site lá eletrônico que dá a liberação para os jogadores. Assim que o nome do jogador ele surge lá no BID, ele está regularizado, apto a jogar nas competições da CBF. E assim o Rangel, assim também como o Matheus Silva, o Pablo Alves, são jogadores que, desses 12 que eu te falei, já foram registrados lá na CBF, estão aptos a jogar. Agora a gente vai aguardar com que time o Moto vai enfrentar o Bahia amanhã no estádio Nilzinho Santos, às 20 horas. Eu acredito que, se não chover, o estádio vai estar lotado. É um estádio menor, inclusive o Moto levou esse jogo para lá. Na minha opinião, foi uma decisão super acertada, vai fazer uma pressão. O Bahia é um time milionário, time de Everton Ribeiro, time de Rogério Ceni. Então, assim, acredito que, inclusive, o Bahia vem com um time misto, não deve vir com o time principal, mas vai ser uma grande festa. A gente não sabe qual é o time do Moto. O Moto vai com um time totalmente novo. O técnico Tuca Guimarães trouxe vários jogadores de fora para montar esse elenco aí, depois que o time não foi muito bem no primeiro turno do Campeonato Maranhense. Agora é aguardar como que vai ser aí, se o Moto passar. Vai ser uma façanha de fato, porque o Bahia é o time do Nordeste que mais investiu. O Moto não teve muita sorte, digamos assim, nesse sorteio, mas agora dentro do campo tudo pode acontecer. Amanhã às 20 horas, estádio Nilzinho Santos, Moto Clube Bahia. Nesse caso, Dudu, só tira uma dúvida, o caso Moto joga pelo empate? É o seguinte, o Moto precisa vencer, ele precisa vencer, porque ele joga como mandante. O Bahia, e se empatar, avança. Entendi. O time visitante, que no caso é a situação do Sampaio, que só joga na outra semana contra o Maitá fora de casa, o Sampaio joga pelo empate. O visitante tem a vantagem de jogar pelo empate. Beleza, Moto Clube, Copa do Brasil, pela Copa do Nordeste também amanhã, e aí, no caso, no Castelão, MAC vai encarar a Juazeirense, né? É isso, o Maranhão, que ainda não venceu na Copa do Nordeste, vai para sua 4ª partida aí na competição, então precisa reagir em casa, vai pegar a equipe da Juazeirense, que tem uma vitória, mas, digamos, tem uma campanha parecida ali com a do MAC. O MAC vem muito bem no Campeonato Maranhense, lidera com folga, vem ganhando clássicos em cima de clássico, mas na Copa do Nordeste ainda não venceu, busca sua primeira vitória diante da equipe da Juazeirense aqui em São Luís, amanhã um pouco mais cedo, 2 jogos aqui na capital, 20 horas lá no Nilzinho Santos, Bahia e Moto e Bahia, e no Castelão um pouco mais cedo, às 19 horas, Maranhão e Juazeirense. Inclusive a gente publicou uma matéria agora há pouco no portal Almirante.com. Esses 2 times se enfrentaram apenas 2 vezes na história. Em 2016, há 8 anos atrás, a Juazeirense ganhou os 2 jogos. É um reencontro, digamos, de times desconhecidos, não se conhecem muito bem, faz muito tempo que não jogam, que não se enfrentam, e o MAC vai em busca aí da sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Tomara. Torcer, né? Bom, Dudu, pra fechar aqui, o Brasil encara o México hoje aqui pela Copa do Mundo de Beach Soccer, né? Exatamente, daqui a pouco, 14 horas, já o Brasil entra em campo, já classificado aí na Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer lá em Dubai. O Brasil venceu as 2 primeiras partidas, conseguiu a vaga por antecedência, digamos assim, por antecipação, e agora vai, digamos, testar alguns jogadores aí diante da equipe do México, já focando na próxima fase. O Brasil, que busca aí o hexacampeonato na Copa do Mundo Beach Soccer Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer. Show de bola. Valeu, Dudu. Valeu. E, Dudu, dá pra acompanhar o jogo? Dá pra acompanhar, vai tá no site da FIFA, também na Sport TV e no Cazé TV no YouTube. 3 opções aí pra assistir. Tá no site da FIFA, repetindo, no Sport TV e também no Cazé TV no YouTube. O jogo do Brasil passando lá, esses 3, TV por assinatura, Sport TV, o YouTube de graça para todo mundo, e na FIFA é só fazer um cadastro lá no site da FIFA que assiste também com tranquilidade. Valeu, Dudu, show de bola. Valeu, galera, até a próxima, tchau! O Maranhão está no Jornal da Mira.
A terça-feira hoje amanheceu chuvosa, desde a madrugada choveu bastante aqui na capital, também em todos os pontos aqui da ilha e também algumas cidades da região metropolitana. Então, não é por menos que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu nesta terça-feira, hoje, um alerta laranja aí que indica chuvas intensas para São Luís e mais 201 municípios do estado do Maranhão. O aviso é válido até amanhã, quarta-feira, dia 21. A alerta também orienta sobre chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. É muita chuva, viu? Ventos intensos também de 60 a 100 km por hora e risco de corte de energia elétrica. Além disso, pode haver queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. Sempre tem aquele alerta, os cuidados em dias de chuva. O INMET alerta que em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco da queda e também descargas elétricas. Além disso, o órgão também recomenda não estacionar veículos próximo a torres de transmissão, placas de propaganda. Muito comum, a gente viu que na semana passada, na segunda-feira, teve um temporal, caiu muita placa, caiu outdoor, então tem que ter cuidado. Evite também aparelhos eletrônicos ligados à tomada, porque a probabilidade de queimar e também de um choque elétrico é muito grande aí. Em caso de risco, alto risco aí, tem as informações junto à Defesa Civil, você pode ligar para o 199, Corpo de Bombeiros 193. Escuta essa, a Polícia Civil prendeu 2 homens que se faziam passar por policiais para abordar e ameaçar as pessoas em Timon, na região leste do Maranhão. Segundo as investigações, eram 3 pessoas que andavam armadas, com arma de fogo, também, além de outras armas, e chegaram a ameaçar uma moradora do bairro Cidade Nova 3 essa semana para que abandonasse a sua casa. Um dos suspeitos foi preso por volta das 5 da tarde de ontem, dentro de um carro. Ele portava um revólver calibre 1.40 com numeração raspada, carregado de 6 munições, além de 2 munições deflagradas, colete balístico com a logo da Polícia Militar do Piauí, 2 pares de algemas, um simulacro de pistola e vários acessórios de uso policial. Ele e um comparsa foram apresentados na central de flagrantes. No entanto, a polícia diz que não há no grupo criminoso nada e as investigações darão continuidade para tentar identificar e prender aí por crime de milícia privada. A Polícia Civil afirma também que a Polícia Militar do Piauí será comunicada sobre o desvio do colete balístico. Mais essa, né? Em Timon. Bom, daqui a pouquinho, já a Carla para comentar a política, mas antes aqui, rapidinho, o pessoal tá aqui na apreensão sobre a Mega Sena acumulada. Será que chegou o seu dia? Confira a loteria. O concurso 2.690 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 97 milhões de reais para os acertadores das 6 dezenas. O sorteio ocorre às 8 da noite em São Paulo. Os 87 milhões de reais acumulados aí da Mega Sena dariam 560 mil reais de juros já no primeiro mês de depósito. O rendimento em poupança é isento do pagamento do imposto de renda. As apostas para a Mega Sena acumulada podem ser feitas até às 7 da noite de hoje em qualquer lotérica do país ou pela internet. No site da Caixa Econômica Federal é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito. No fim de março está prevista, e próximo mês, está prevista a apresentação do relatório da Comissão de Ética da Câmara Municipal aqui de São Luís sobre a denúncia contra o vereador Domingos Paz do Podemos de assédio sexual contra uma adolescente. Carla, boa tarde. O indicativo é de que seja pedido o afastamento dele. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, ouvinte do Jornal da Mira. Eu conversei hoje pela manhã com o vereador Aldi Júnior, ele é do PL, ele é o relator. Perguntei se os trabalhos da Comissão de Ética já tinham voltado, ele tinha me dito que depois do Carnaval
os trabalhos voltariam. E ficou definido que no fim de março, ele me disse que apresenta o relatório, e no relatório dele vai ter o pedido de afastamento do vereador Domingos Pais. O vereador é acusado de assédio sexual contra uma menina de 17 anos. Ela escreveu uma carta, na ocasião, para a vereadora Silvana Noeli, que foi quem apresentou pela segunda vez o pedido de afastamento contra o Domingos Pais, não só o pedido de afastamento, e com pedido de cassação do mandato também. Então, essa carta foi anexada. Até o ano passado, o Aldir Júnior já tinha ouvido essa menor e também outras adolescentes que já haviam denunciado o Domingos Pais anteriormente, né? Então, devido a isso, é que ele deve pedir o afastamento. O pedido vai gerar o afastamento, aí vai depender do plenário, ou seja, dos demais vereadores. Vai para apreciação, e se eles assim definirem, pessoal, é que vai ser afastado ou não. Qual é o indicativo lá dentro da Câmara? Olha, pelo que aconteceu nas primeiras denúncias de assédio sexual e também de estupro de vulnerável, que foram feitas contra o Domingos Pais, e também pela essa composição da comissão de ética, que foi uma novela na Câmara, pelo menos 4 vereadores deixaram a comissão de ética. A gente percebe que os vereadores não estão confortáveis em relação a esse assunto. Então, no primeiro momento, botaram para debaixo do tapete, fizeram uma reunião de 25 vereadores, alguns pedindo para o próprio Domingos Pais se afastar, mas aí, no fim de tudo, ficou definido que eles iriam blindá-lo, até que saiu a decisão judicial que o blindou de uma vez, pelo menos das primeiras acusações, que são gravíssimas. E não foi investigado nem pela Câmara e não pôde ser investigado também pela Polícia Civil, porque na decisão judicial das acusações de assédio sexual e de estupro de vulnerável, o desembargador, que hoje está afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, Antônio Baiman, ele disse que já tinha passado o tempo prescrito, então não podia mais investigar. Foi o que aconteceu. Diante disso, parou tudo. Aí veio essa nova acusação. Mas o crime de assédio contra a criança e adolescente prescreve? Pior de estupro de vulnerável, né? A novela continua. Então, a verdade é essa. Então, não sei se realmente os vereadores afastarão. A gente está falando aí de um ano eleitoral. A gente está falando dessa dificuldade que eu falei para vocês, do desconforto da Câmara afastar um de seus membros. Me parece que eles não têm vontade disso, mas a sociedade cobra, né? Já teve protesto mais de uma vez na Câmara, movimentos de mulheres que já foram para a Câmara pedindo que a Câmara investigue, e se tiver realmente indícios, que ele seja afastado, e se comprovado, que ele seja cassado. Tendo esse desconforto, porque é uma questão de investigar, de apurar os fatos. Ele nega, então, apresente as provas, e por que tanto desconforto, Carla? Pois é, mas a gente pode até classificar como corporativismo, né? Mais ou menos, é estranho, mas é o sentimento. O que a gente percebe é que o sentimento é exatamente esse. Vamos ver, acho que eles vão acabar deixando, porque depois do primeiro, se em março apresentado o relatório não for votado logo de uma vez, depois, se virar o semestre, se chegar o segundo semestre, nem adianta que não vai ser apreciado esse parecer, porque eles já vão estar em ritmo de eleição, de campanha. Então, se tiver que votar, tem que ser votado ainda nesse primeiro semestre. Obrigado, Carla. Show de bola. Tá bom, gente. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, gente. João Marcos já está na área, já tem BBB na mira. E amanhã a gente está de volta. Até lá. Tchau. Boa tarde para você. Fica com Deus. Tchau.